Olá, meu nome é Arthur, eu sou pastor da Igreja Batista em Tabuleiro. Nós estamos aqui para mais um vídeo devocional, onde nós estamos refletindo sobre algumas partes da Palavra de Deus em que nós encontramos uma oração que foi feita em algum momento de dificuldade, um momento de grande necessidade. Hoje nós vamos compartilhar um texto que está no segundo livro de Crônicas, as Crônicas do Reino de Israel, e ela está logo no capítulo 1 desse livro, desse segundo livro, no versículo 10, aonde Deus ele aparece para Salomão, que agora é rei, e oferece para ele qualquer coisa ele poderia pedir a Deus, E Salomão, diante dessa oferta, de Deus para ele pede sabedoria. E aí isso encontra-se no versículo 10, mas principalmente, no versículo de 8 em diante, ele responde, a pergunta de Deus, a fala de Deus, que ele poderia escolher qualquer coisa. E aí ele no versículo 10 diz: Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Olha, Salomão estava num momento um tanto decisivo aqui. O seu pai havia morrido, seu pai foi o grande rei Davi. Davi foi um grande líder em Israel. Eu estou relendo a história dele, um dos meus personagens preferidos da Bíblia é o rei Davi. E Davi ele foi um grande líder político, militar, espiritual do povo de Deus. Ele era um homem muito carismático, alguém que era muito, muito cativante. Ele era um excelente estrategista militarmente, ele fez várias vitórias. Ele reuniu, ele uniu a nação de Israel, que antes era um tanto separada entre tribos, entre as famílias de cada um dos 12, as 12 tribos de Israel. E Davi ele foi capaz, na sua pessoa, no seu carisma, na sua pessoa firme, forte, um líder, um grande líder que ele era, ele consegue unir aquele povo em um só propósito. E ele leva esse povo a adorar a Deus, ele leva esse povo a construir uma nação, ele leva esse povo a fazer grandes coisas. Foi um período assim, um auge do período de Israel, que era um povo escravo no Egito e agora se torna uma potência ali na Palestina, no meio de outros povos também grandes, como a Babilônia, a Síria, o próprio Império Egípcio, na Antiguidade. E aí, Davi morre e Salomão ele vê-se como sucessor do seu pai. E Salomão ele é um filho que é fruto de um caso extraconjugal de Davi, e com certeza isso gerava um certo desconforto ali entre seus irmãos, e acaba ele se tornando rei no meio dessa bagunça, dentro desse conflito, e é claro, com a sombra do pai dele, com o grande rei Davi. Então é óbvio que Salomão está num momento aqui muito delicado da sua vida, porque diante de tudo que seu pai fez, ele poderia simplesmente jogar tudo fora, destruir um reino que foi construído com todo o esforço do seu pai. Então, Salomão ele percebe o peso, a responsabilidade que está sobre os ombros dele. E nesse momento de pressão, nesse momento de angústia da parte dele, de responsabilidade, sabe? Ele não está olhando aqui, eu vou ser rei, que legal. Não, ele está olhando, eu vou ser rei, que grande responsabilidade eu tenho. Olha tudo que meu pai fez, olha tudo que Deus deu pra gente, eu vou jogar isso tudo fora. Então ele pensa nisso, e aí ele pede, eu quero sabedoria e conhecimento para ter capacidade de poder governar bem esse povo. E é muito interessante essa oração. Quando ele vê a importância daquilo que ele tem para fazer, ele pede sabedoria e conhecimento. E em Provérbios é o próprio Salomão que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o verdadeiro conhecimento. O que significa isso? Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque quando você reconhece a sua pequenez
e reconhece a grandiosidade de Deus, isso dá temor. Né? O que é temor? Temor é uma reverência, não é um medo. Medo nós temos até de aranha, mas nem por isso a gente acha a aranha superior a nós. Não, temor é uma reverência, né? É algo que você admira ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você tem um receio diante daquilo, né? Porque você vê que aquilo é muito maior do que você. E é isso que nós temos que ter com Deus, esse temor, essa admiração pela pessoa de Deus. E quando nós temos temor, nós reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos o poder de Deus, e esse é o primeiro passo para a sabedoria. Porque o que é a sabedoria? Sabedoria é saber lidar com o momento, é saber lidar com as circunstâncias, é a capacidade de olhar de cima tudo o que está acontecendo. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não tem sabedoria porque elas olham para um determinado acontecimento, para um determinado problema ou para algo que está acontecendo e elas se fecham numa visão somente, sendo que existem várias faces daquele problema que podem ser vistas. Uma pessoa sábia é uma pessoa que não se deixa, né, fechar numa visão só, e ela é capaz de olhar os vários ângulos da situação. E aí, olhando os vários ângulos da situação, ela consegue ver melhor a situação e pensar em melhores soluções. Isso é uma pessoa sábia. Então, quando você pensa, olha, existe um Deus que é maior do que eu, você automaticamente está pensando no seguinte: a minha visão é limitada. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou pensando é pouco, é muito pouco diante daquilo que pode estar acontecendo, daquilo que eu não estou vendo, porque Deus vê tudo e eu não consigo ver tudo. Então, o princípio, né, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, porque ele reconhece a nossa limitação e vê que a gente precisa, né, ver mais, entender mais, lidar melhor com tudo que está acontecendo. Né? É por isso que pessoas sábias temem a Deus, porque essas pessoas são capazes de enxergar além, elas são capazes de ver além, elas não se desesperam com aquilo que elas estão vendo, porque existem outros ângulos para se ver. Algo que de frente parece ruim, de lado pode ser bom, e pelas costas pode ser o melhor caminho. Então, nós precisamos ter sabedoria, ter conhecimento. O conhecimento é o conhecimento do Senhor, é o verdadeiro conhecimento, ou seja, conhecer os seus caminhos, os seus desígnios é o melhor conhecimento que se tem. Né? E é por isso que Salomão foi capaz, né? Ele foi um rei com grandes feitos, teve vários problemas exatamente por ignorar o seu ensino, né? De que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele parou em um determinado momento de temer a Deus e por isso ele cometeu alguns grandes equívocos, né? Mas ainda assim, ele teve um reino próspero, né? E foi ainda um grande reino, olhando para os feitos do seu pai. E da mesma forma nós, nesse momento atual de crise, de grande responsabilidade que nós temos, pense nas autoridades, pense nos profissionais de saúde, pense nas pessoas que estão à frente, né, fazendo as logísticas das coisas. Pense na responsabilidade que essas pessoas têm nos ombros. Elas precisam ter sabedoria nesse momento, elas precisam pedir sabedoria para conseguir olhar as várias facetas do que está acontecendo e conseguir tomar decisões boas, decisões que sejam boas para todos. Infelizmente, a gente vê que muitas pessoas não são sábias, elas não conseguem enxergar além daquilo que os seus olhos, que os seus gostos, que a sua percepção consegue enxergar, porque não temem o Senhor, porque não reconhecem as suas limitações. Mas graças a Deus, eu tenho certeza que existem pessoas sensatas, sábias, tementes a Deus, espalhadas aí pelas autoridades, espalhadas pelas diversas, né, pessoas que são responsáveis pela nossa segurança e pelo melhor de nós, né? Vamos orar por essas pessoas, vamos pedir por sabedoria para elas, sabedoria para nós também, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, nas coisas que nos cercam. Precisamos ter nesse momento sabedoria, ter calma, ter capacidade de olhar a situação pelos vários ângulos, né? E conseguirmos aí fazer coisas boas. Fique com Deus e espero que essa reflexão possa despertar algo de bom em você e que Deus venha falar ao seu coração. Um abraço.